Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou Lilt Christian e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como selecionar cabelo utilizando o Photoshop. Antigamente era muito difícil você criar esse tipo de resultado, mas hoje o Photoshop possui ferramentas de seleção e de refinamento que permitem fazer isso em apenas alguns cliques. Nesse vídeo eu vou te contar também alguns segredinhos que muita gente não gosta de contar quando se diz respeito à seleção e também no tipo de imagem que você pode ou não pode editar. Antes de a gente ir para o nosso tutorial, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo e de se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos lá? E o primeiro segredo que eu quero te contar é que essas imagens que você está vendo aqui na minha tela são imagens do Fotolia. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link onde você pode baixar 30 dias de imagens grátis no Fotolia. Vou deixar inclusive as instruções de como você pode baixar essas imagens. Vou deixar também um link para a minha galeria no Fotolia, onde você vai ter acesso a exatamente as mesmas fotos que você está vendo aqui na tela. Assim você pode baixar depois de resgatar as suas imagens grátis e praticar junto comigo. Na verdade, o segredo que ninguém compartilha quando se fala de edição e tratamento de imagens é que nem toda foto pode ser editada no Photoshop. Na verdade, não é que ela não possa ser editada, é que nem toda imagem vai te entregar um resultado satisfatório, principalmente quando a gente fala de edição e tratamento de imagens com seleção de cabelo. Muita gente acaba questionando, essa imagem é fácil de selecionar, o fundo é neutro, a modelo está bem destacada. Mas você tem que entender que o Photoshop ainda não faz milagres. Na verdade, a fotografia precisa ser preparada para a edição. Então dificilmente você vai ver um fotógrafo profissional, um editor ou um designer gráfico trabalhando em uma foto de péssima qualidade. Justamente porque a imagem precisa ser fotografada e ela já é fotografada, ela já é capturada pensando nos processos de edição que ela vai ter que suportar, que ela vai ter que garantir, né, de resultado para o designer, para o fotógrafo e assim por diante. Mas não se preocupe, eu vou te mostrar nesse vídeo aqui algumas técnicas de seleção e de tratamento de imagem que vão te permitir melhorar o contraste de imagens, tá? Além de técnicas de refinamento e seleção. Assim você pode combinar essas técnicas para fazer seleções em imagens um pouco mais complexas. Mas é sempre muito importante você ter isso em mente. Se você vai fazer um convite, vai fazer um book ou vai preparar algum tipo de material onde você precisa de uma fotografia e você vai precisar recortar os cabelos dessa fotografia, dessa modelo, pode ser sua irmã, seu tio, sua prima que vai se formar, tanto faz. Se você vai fazer uma foto para fazer qualquer material gráfico, prepare a sua foto para a edição. Fotografe um fundo neutro, utilize uma cor de fundo que tenha contraste com o cabelo da modelo. Nada de fazer foto desse jeito aqui, onde o fundo é branco e o cabelo da modelo praticamente se mistura com o plano de fundo, que o processo de seleção vai ser muito mais difícil e dificilmente você vai conseguir um resultado legal. A gente vai começar com um exemplo bem fácil, bem simples na verdade. A gente tem um fundo neutro, cinza, e uma modelo bem destacada na frente. Tudo que a gente precisa fazer é isolar a modelo selecionando ela. Eu não vou dar muita ênfase para a seleção do corpo, eu já tenho um vídeo só sobre seleção com caneta, você pode ver, vou deixar linkado aí no card e aqui embaixo na descrição do vídeo. Então a gente vai dar foco mais nos cabelos, o restante a gente pode trabalhar depois. E antes de continuar, é muito importante eu mencionar que eu estou utilizando nesse vídeo o Photoshop Creative Cloud 2017. Tá? Então alguns recursos, como por exemplo o espaço de trabalho Select and Mask, não estão disponíveis em versões anteriores, como o CS5, o CS6, até a Creative Cloud 2014. A partir da Creative Cloud 2015.5, você já tem todos os recursos que eu vou mostrar aqui. Mas não se preocupe, a maioria dos recursos também está disponível em versões anteriores. Tá? A única diferença é que ao invés do Select and Mask, que a gente vai ver aqui, nas versões anteriores era a opção Refine Edge. Eu vou tentar dar ênfase para que você não se perca aí no tutorial. Bom, então vou primeiro selecionar a ferramenta Quick Selection Tool, ela está disponível aqui embaixo na caixa de ferramentas, e essa ferramenta serve apenas para eu selecionar de maneira rápida a minha modelo. Com essa ferramenta selecionada, basta clicar e arrastar sobre a modelo a fim de selecionar, olha só, toda a área do corpo dessa modelo, inclusive algumas áreas do cabelo. Você não precisa se preocupar com esse acabamento aqui por enquanto, tá? A gente vai fazer isso posteriormente. O importante é só isolar a modelo do nosso plano de fundo. Você pode fazer o contrário também. Vou dar um Ctrl D aqui para remover a seleção. Você pode fazer a seleção do lado de fora também, para ser mais rápido, se você quiser. Dá na mesma, tá? Tudo que você vai precisar fazer depois é dar um Ctrl Shift I para inverter a seleção e assim apenas a modelo fica selecionada. Depois de fazer a seleção com o Quick Selection Tool, a gente vai fazer o refinamento dessa seleção.
E graças a todas as atualizações que o Photoshop veio sofrendo durante os últimos anos, agora a seleção desse tipo de recurso, de cabelos, de fios muito complexos no Photoshop ficou muito mais fácil. Depois que você selecionar o modelo, você vai procurar aqui em cima, no espaço de trabalho do Photoshop, a opção Select and Mask. Lembrando que nas versões anteriores, esse recurso se chamava Refine Edge. Bom, eu vou clicar aqui no Select and Mask, assim o Photoshop vai abrir um novo espaço de trabalho que se chama Select and Mask. No Photoshop antigo, em versões anteriores, ele abriu uma janelinha de Refine Edge. O que a gente vai fazer é selecionar essa ferramenta aqui do lado, que é o refinamento de seleção, e aí com esse pincel a gente vai pintar ao redor do cabelo dessa modelo, indicando, olha, Photoshop, deixa eu diminuir aqui o tamanho do pincel, é só segurar a tecla Alt e clicar com o botão direito e arrastar para o lado aqui, olha, para a gente diminuir o tamanho do pincel. Então você vai clicar e arrastar, olha só, Photoshop, eu quero que essa área aqui seja refinada. Ou melhor, Photoshop, aqui tem mais informação. Então dá uma atenção especial aqui para essa área onde eu tenho os cabelos da minha modelo. Então depois que você fizer isso, pronto, o Photoshop vai fazer a leitura dessas áreas onde você passou o pincel e ele vai identificar ali que você tem mais detalhes. Se você não conseguir visualizar a seleção exatamente como você está vendo aqui na minha tela, você pode alterar aqui em cima na opção Properties os modos de exibição. É só clicar aqui nesse ícone do lado esquerdo aqui do painel e aí você vai selecionar os modos de exibição que você achar mais legais. Você tem aqui a opção de união com o plano de fundo e o modelo selecionado, apenas com uma diferença de opacidade. Essa segunda opção vai permitir visualizar exatamente a seleção que você criou. O Overlay exibe aquele modo de Quick Selection, né, o modo de máscara rápida. Você tem ainda outros modos como On Black, On White, que é o fundo branco, o Black and White, que vai exibir a máscara de seleção que você acabou de criar, e a opção apenas com as camadas visíveis. Então, depois que você fizer essa seleção, olha só, você já tem um resultado praticamente pronto. Você pode ainda refinar essa seleção, dando um zoom aqui embaixo, tá? Estou usando o Ctrl e o espaço, e com a ferramenta Alt selecionada, você observa que aparece, com a tecla Alt selecionada, você observa que aparece um sinal de menos, e com esse sinal de menos você pode clicar e arrastar nas áreas onde você quer remover o efeito. Então você nota que aqui onde a gente tem o braço da modelo, a gente tem o efeito, o efeito acabou invadindo a área do braço da modelo. Olha só, depois de fazer isso, é só dar um Ctrl 0 aqui para a nossa imagem voltar ao tamanho real. Pronto, olha só. E a gente tem isso aqui como resultado. Em seguida a gente vai selecionar aqui embaixo a opção de saída para New Layer with Layer Mask. Isso vai fazer com que a nossa camada original seja preservada e uma nova camada, uma cópia da nossa camada original, com uma máscara de camada, como você pode observar aqui no painel Layers, seja adicionado ao nosso trabalho. Olha só, então a gente já tem uma seleção de cabelo excelente, a gente já tem um resultado muito legal, mas vamos ver o que a gente pode melhorar aqui. Eu vou adicionar uma nova camada de ajuste de cor sólida e vou adicionar aqui um cinza, deixa eu ver aqui, uma corzinha um pouquinho mais suave, um azulzinho, uma cor não tão escura. Eu vou arrastar essa camada de cor sólida aqui para baixo e a gente vai ter esse resultado. Você observa que apenas com esse tipo de seleção, apenas com o Refine Edge, eu já tenho um resultado 100% satisfatório. Eu nem preciso fazer muitos refinamentos nesse tipo de imagem. Mas você nota que podem haver alguns locais onde a seleção acabou invadindo áreas que ela não deveria, como por exemplo os cabelos. Eu posso então utilizar a máscara que está disponível nessa nova camada. Lembra que a gente selecionou New Layer with Layer Mask no modo de saída lá do Select and Mask? Então dessa maneira eu posso selecionar a máscara da camada e utilizando um pincel, pressionando aqui a ferramenta na letra B, utilizando a tecla de atalho B, eu vou ativar o pincel e tudo que eu pintar de branco nessa máscara de camada vai ser escondido, ou melhor, vai ser revelado novamente. E tudo que eu pintar de preto vai ser escondido. Eu vou aumentar aqui a opacidade do meu pincel e o meu fluxo, olha só. Então eu estou pintando de branco, ele vai restaurar as partes da minha imagem. Se eu pintar de preto, invertendo aqui as cores de primeiro plano e plano de fundo no X, olha só, ele vai apagar as áreas da minha imagem, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui, deixa eu voltar um pouquinho mais. Eu vou utilizar aqui um pincel um pouco mais suave. É só segurar o Alt e clicar com o botão direito, ok? Para você fazer essas alterações no pincel. E aí, opa, eu vou inverter aqui e pintar de branco as áreas que eu quero proteger novamente, eu quero devolver a minha imagem. Olha só, aqui na cabeça dela a gente acabou invadindo, então é só pintar de branco e a gente tem esse tipo de resultado. Aqui também eu acho que dá para melhorar.
Pronto. Então, utilizando a máscara da camada, olha só, você tem esse tipo de resultado. A qualquer momento, você pode dar 2 cliques sobre essa máscara de camada e o modo de exibição de Select and Mask vai ser exibido novamente. E aí você pode, a partir de outras seleções, como por exemplo, você pode aumentar a detecção de raio disponível nessa máscara, para ele dar mais uma refinada nas arestas de seleção. Você pode ainda fazer outras alterações, como Smudge, Feather e contraste, ou pode contrair ou expandir a seleção. Eu não vou mexer nisso aqui porque o resultado está muito bom. E aqui embaixo, depois que você mexe e faz qualquer alteração no Select and Mask, como eu já tenho uma máscara de camada disponível, eu mudo aqui apenas para Layer Mask. Pronto, ele vai apenas fazer as alterações na própria máscara que eu tenho selecionada. Agora, um segredo interessante, tá? E que muita gente acaba batendo cabeça para resolver, é que você não pode esperar que esse tipo de imagem se comporte de maneira satisfatória em fundos muito escuros. Isso acontece porque a imagem foi fotografada em um fundo claro, então espera-se que essa imagem seja editada para ser colocada sobre um fundo claro. Então, se você escurecer todo o fundo dessa imagem, utilizar uma imagem com fundo preto, você não vai ter resultado satisfatório nenhum. Existem maneiras de contornar isso que eu vou mostrar para vocês já já, tá? Mas antes de mostrar o que seria o tipo de fundo ideal, eu vou clicar aqui em File, Place Embedded, e aqui na minha área de trabalho eu tenho aqui essa imagem aqui da atualização da Creative Cloud. Eu vou aumentar aqui um pouco mais para ocupar o meu plano de fundo inteiro e dar um Enter só para confirmar. Então você observa que nesse tipo aqui, olha, de imagem, onde eu tenho um fundo mais clarinho, onde ele é muito mais semelhante em níveis de luminosidade com o fundo da minha imagem original, eu não tenho esse tipo de problema, tá? Mesmo assim, se você quiser, deixa eu esconder aqui a imagem, se você quiser utilizar fundos muito escuros, embora isso não vá funcionar em todo tipo de imagem, você pode fazer algumas melhorias. Como? Primeiro, eu vou duplicar essa minha camada que já tem a máscara, dando um Ctrl J, tá? E vou esconder aqui a minha camada de baixo, a minha camada original. Em seguida, eu vou clicar com o botão direito sobre essa máscara de camada e vou clicar na opção Apply Layer Mask. Isso vai fazer com que esse fundo que estava sendo escondido pela máscara seja apagado completamente da minha camada. Agora não dá para voltar atrás, tá? Enquanto eu tenho o original aqui embaixo, ainda dá, mas depois que você faz esse Apply, não dá para voltar atrás. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar corrigir essa invasão de branco desse tipo de imagem. Para isso, basta clicar no menu Layer e aqui em Matching, você vai selecionar a opção Remove White Matte. Isso vai fazer com que as áreas pretas da sua imagem sejam expandidas, olha só, e ele vai remover todo o contorno branco que envolvia a sua imagem. Se você esconder aqui, olha, a sua imagem, o seu plano de fundo escuro, você vai ver que os cabelos continuam lá. Mas como eles ficaram muito escuros, agora dificilmente você consegue enxergá-los totalmente no fundo preto. Muito provavelmente você vai precisar fazer alguma edição utilizando curvas ou níveis para deixar a sua imagem um pouco mais escura, tá? Para que ela converse melhor com o seu plano de fundo e assim você tem um resultado mais legal. Muito importante lembrar, tá? Sempre batendo nessa tecla, você precisa entender que a sua foto tem que ser preparada para edição. Então, se você vai utilizar um fundo escuro, se você vai editar essa imagem e quer dar um contraste para um fundo escuro, fotografe ela no fundo mais escuro, tá bom? Se a pessoa tivesse cabelo preto, aqui seria muito mais fácil, mas como o cabelo é ruivo, a gente acaba detectando algumas falhas nesse processo de seleção, porque esse Remove Matte, o White Matte, ele vai adicionar um pouco mais de preto nos cabelos. E como o cabelo não é preto, claro, a gente vai ter aí uma diferença um pouco mais gritante. Mas olha só, o resultado fica legal também em outros tipos de fundo. Um outro tipo de seleção que foi muito utilizado quando o Photoshop não tinha recursos de Refine Edge era a seleção utilizando canais. Esse tipo de seleção utiliza os canais da sua imagem em RGB e você precisa identificar em qual desses canais a sua modelo ou o cabelo da sua modelo tem um contraste maior com o seu plano de fundo. Depois que você identificar o contraste maior, tá? Qual das imagens se destaca mais em relação ao plano de fundo, você pode duplicar esse canal, no meu caso aqui foi o canal azul, e aí você pode fazer alterações nesse canal, nessa cópia do canal azul, para deixar os cabelos da modelo um pouco mais em contraste com o plano de fundo. Para fazer isso, é só dar um Ctrl L, e aí você pode utilizar os controles de níveis para escurecer um pouco mais essa imagem e deixar um pouquinho mais claro as áreas mais claras, tá? Pode escurecer mais um pouquinho, só deve se tomar cuidado
cuidado para não escurecer demais, porque senão você acaba ganhando detalhes onde não é interessante, onde não vai ser legal. Dá uma escurecida aqui. Pronto, depois de fazer isso, é só dar OK. Em seguida, o que você vai precisar fazer é pintar as áreas do cabelo de preto, para que isso não acabe gerando uma seleção indesejada. Então eu vou pegar o pincel novamente, pressionando a letra B, vou inverter as cores aqui pressionando o X. Se não tiver preto e branco, é só pressionar o D, tá? Que ele vai pintar de preto e branco. Pressiono o X para inverter e eu vou pintar sobre essa minha modelo, a fim de cobrir toda a área do rosto, pode ser do corpo também, você pode pintar a área do corpo, ou pode deixar a área do corpo para fazer uma seleção utilizando a ferramenta caneta depois. O importante aqui é que a gente faça um destaque, olha só, entre o rosto e os cabelos da modelo, para a gente criar a nossa seleção. Vou fazer uma pintura rapidinho aqui. Ok, então é isso. A gente já tem aqui a área do cabelo, essa área que é importante para mim agora, tá? Eu não vou pintar toda a modelo, porque eu vou te mostrar já já como você pode melhorar isso aqui. Pronto, depois disso, volta aqui para o RGB, e aí com a tecla Ctrl, você vai clicar nesse canal aqui, da cópia do azul que você criou. É só segurar o Ctrl e clicar, que o Photoshop vai criar uma seleção ao redor dessa minha imagem. Antes de a gente continuar com a nossa seleção, deixa eu dar um Ctrl D para retirar a seleção. Antes de continuar, eu vou duplicar essa camada, arrastando ela aqui para baixo. Você pode duplicar também dando um Ctrl J, não tem problema. E agora sim, eu vou voltar aqui em Channels, segurar o Ctrl e clicar no meu canal azul, a cópia dele. Em seguida, eu vou adicionar uma máscara a essa camada. Olha só, deixa eu esconder aqui a camada de baixo. E a gente tem esse resultado aqui. Se você selecionou os cabelos e não o plano de fundo, ou vice-versa, você pode inverter a máscara a qualquer momento, selecionando aqui a máscara no painel de Layers e dando um Ctrl I para inverter a seleção. Então você observa que a gente tem uma seleção legal do cabelo dessa modelo, a gente ainda consegue fazer um refinamento em algumas outras áreas, como aqui, por exemplo. Para isso você pode utilizar a opção de Select and Mask, dando 2 cliques sobre a máscara, e aí você pode, utilizando essa ferramenta aqui de refinamento, você pode dar uma arrastada exatamente aqui nessa área, onde a gente tem a máscara um pouquinho mais complexa, né, onde tem a área do cabelo. Pronto, fazendo isso, a gente já tem a seleção que a gente precisa. É só dar o OK aqui, lembrando que a gente seleciona a opção Layer Mask, porque a gente já tem uma máscara no nosso projeto. É só clicar no OK e pronto. Você pode estar achando estranho, mas Lilt, cadê o resto da modelo? Quando você está trabalhando com seleção, você pode focar apenas nas áreas que você acha interessante, como o cabelo ou algum outro detalhe do modelo, desde que você mantenha uma cópia da imagem original. Dessa maneira eu posso, por exemplo, trazer de volta a imagem original para minha tela. Eu vou até dar 2 cliques aqui para desbloquear essa imagem, vou dar um OK. E a partir de uma seleção um pouco mais descompromissada, digamos assim, eu posso remover todas as outras áreas da minha foto. Utilizando novamente a ferramenta de Selection Tool, eu não vou fazer uma seleção muito complexa. Você pode utilizar a caneta se quiser selecionar a modelo, não precisa mais selecionar o cabelo, porque eu já tenho uma seleção do cabelo aqui em cima. Vou usar aqui Selection, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, vou selecionar a modelo porque está mais fácil. Olha só, selecionando a modelo em si, não estou selecionando o plano de fundo. Ok, fazendo essa seleção, segurando o Alt aqui, eu vou remover essa parte branca aqui do meio, tá? Fazendo essa seleção, eu tenho o que eu preciso, que é a minha modelo selecionada, porque eu já tenho, nesse caso, uma seleção para o meu cabelo, que foi aquela cópia do cabelo que a gente deixou aqui em cima, e agora eu estou criando uma seleção da minha modelo, selecionando ela aqui embaixo, tá? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, eu vou até esconder essa camada de cima para não ter problema. Com a camada de baixo selecionada, eu vou aplicar uma máscara. E olha só, ele vai remover todo o fundo. Só que dessa máscara aqui, eu não preciso da área do cabelo, porque eu já tenho o cabelo refinado. Então o que eu vou fazer? Olha só, eu mostrei aqui a minha área do cabelo. Eu vou selecionar a máscara de baixo da minha modelo principal, da minha imagem original. E com o pincel, pressionando a letra B do meu teclado, eu vou pintar de preto essas áreas aqui do rosto e do cabelo, para esconder essas áreas da minha imagem original. Então, utilizando o preto, olha só, eu vou pintar aqui de preto, pintar aqui ao redor do cabelo da modelo tudo de preto, porque essas áreas eu já refinei utilizando os canais alfa. Então, tudo que você precisa fazer é esconder da imagem de baixo as áreas onde a gente já tem o cabelo. Olha só, dessa maneira você vai ter 2 camadas, sendo que a camada de cima representa apenas as áreas do cabelo, que é interessante pra gente, tá? E a camada de baixo, o restante da imagem da modelo, que acabou se misturando porque a gente não fez uma seleção tão complexa lá no canal alfa. Vamos colocar aqui novamente uma cor sólida pra gente ver o resultado final. Vou arrastar aqui para baixo. Olha só. Claro que a seleção ficou muito ruim aqui nas laterais, porque eu usei a ferramenta de seleção
rápida, você pode perder um pouquinho mais de tempo nessa seleção, mas você observa que mesmo assim, mesmo não tendo um cuidado muito grande com a seleção do corpo da modelo, olha o que a gente tem aqui nos cabelos, a gente tem um nível de detalhe maior. Tá? Então, utilizando canais alfa e o contraste desses canais, você consegue fazer uma seleção também legal. Eu gosto muito mais de utilizar o Refine Edge, porque ele me entrega um resultado mais interessante. Tá? Você pode utilizar canais alfas também, não tem problema nenhum. Isso vai depender da imagem que você está criando, da imagem que você está editando e também do resultado que você espera. Lembrando, nem toda imagem ela é passível de edição e muitas vezes, para você conseguir um resultado legal, você vai precisar combinar um ou outro tipo de edição para você conseguir fazer esse tipo de resultado. Vamos para a próxima imagem agora. Essa imagem aqui ela é uma imagem relativamente fácil, porque você tem um contraste legal da modelo com um plano de fundo que é branco, tá? Ou cinza nesse caso, e aí você pode simplesmente partir para a seleção utilizando aqui o Selection Tool. Olha só, novamente, deixa eu aumentar aqui o pincel. Você pode selecionar a modelo. Pronto, selecionar aqui o cabelo dela. O Alt aqui para remover essa área. E é só isso. Fazendo essa seleção, deixa eu tirar aqui a seleção. Você pode simplesmente clicar aqui na opção Select and Mask, deixa eu adicionar essa área aqui. Select and Mask, e aí você pode novamente fazer a seleção. Deixa eu mudar aqui para um modo de seleção. Você pode fazer com a ferramenta de refinamento de seleção, a seleção ao redor dos cabelos dessa modelo. Assim você vai ter os detalhes resgatados. Olha só, novamente aqui nesse caso eu posso utilizar a opção de raio, né, de detecção de raio, para que ele faça um refinamento um pouco mais preciso, e aqui embaixo a gente tem a opção para selecionar o Layer with Layer Mask. Agora aqui a gente tem um detalhe interessante. A gente utilizou lá atrás a opção de Math Color, né, para tentar tirar um pouco daquela invasão de branco da nossa imagem. A gente pode utilizar um recurso semelhante nesse tipo de imagem aqui, que está presente na própria no próprio Refine Edge ou no próprio Select and Mask. A gente pode dar dois cliques aqui para abrir novamente o Select and Mask, e a gente pode selecionar a opção aqui embaixo, nos modos de saída, a opção Decontaminate Color. Quando você marca essa opção, o Photoshop vai ele vai preencher, na verdade, as áreas ao redor desse cabelo com a cor. Deixa eu voltar aqui para a imagem de baixo, né? Pronto, olha. Com a cor do próprio cabelo. Então ele vai preencher as áreas com a cor do próprio cabelo. É claro que nesse caso aqui não vai ficar legal, porque o meu plano de fundo é muito escuro em relação à imagem original. Mas deixa eu dar um OK e deixa eu trocar o plano de fundo para você ver como é que funciona. Olha só. Eu vou clicar aqui no menu File, Place e Embedded. Vou adicionar aquela mesma imagem que já está aqui. Aumentar ela um pouquinho mais. Pronto, e vou arrastá-la aqui para baixo. Olha só, você percebe que nesse tipo de imagem, como eu tenho um plano de fundo mais complexo, não é uniforme, a imagem ela vai se misturar bem com o plano de fundo e o resultado vai ficar muito mais interessante e muito mais atraente, utilizando apenas a opção Decontaminate Color para remover a área branca, né, que invadia os cabelos da minha modelo. É claro que essa imagem vai se comportar muito melhor também com fundos claros. Se o fundo da imagem tivesse sido, se a modelo tivesse sido fotografada com um fundo preto, a gente conseguiria utilizar esse fundo mais escuro sem problema nenhum. A gente tem um resultado muito mais legal, tá? Justamente porque a gente teria, e olha, até mesmo com o fundo preto a gente consegue um resultado interessante. Justamente porque a gente teria já a invasão de cores escura, você não precisaria nem utilizar a opção Decontaminate Color. Então, nesse caso, o fundo da imagem seria muito mais importante para a gente ter uma edição legal, mas você nota que a gente tem um resultado satisfatório do mesmo jeito. No próximo exemplo, a gente tem aquele exemplo onde os cabelos da modelo acabam se misturando com o plano de fundo. Em situações desse tipo, e em muitas situações do próprio cotidiano mesmo, você encontra muitas imagens assim que você tirou em casa ou no dia a dia, tudo que você pode fazer é trabalhar para melhorar o contraste do primeiro plano com o plano de fundo. Nessa imagem aqui está até fácil de resolver, tá? Embora o cabelo esteja se misturando com o plano de fundo, ela tem uma cor um pouquinho levemente diferente, o que vai dar um pouco mais de vantagem para a gente. Para aumentar o contraste dessa imagem, eu vou utilizar apenas os controles de níveis. Clicando aqui na opção para adicionar uma nova camada de ajuste e seleciono aqui. Na verdade, eu vou utilizar os controles de curvas. Eu vou apenas deslocar o controle do preto aqui para o lado, olha só, para aumentar o contraste entre a minha imagem original e o plano de fundo da minha foto. Pronto, fazendo isso eu já consigo um destaque legal do cabelo. Você pode ir avançando um pouquinho mais, tá? Só que você acaba criando muitos detalhes que podem ser indesejados. Você pode brincar aqui também com o claro. Pronto, deixando mais ou menos assim.
Dessa maneira, a gente cria esse contraste da hora que a gente tem aqui como resultado. Pronto, fazendo isso, voltando aqui no meu painel de camadas, vou expandir aqui esse painel para ficar logo à mostra. No meu painel de camadas, eu posso fazer uma mesclagem dessa transformação. Basta pressionar o Ctrl Alt Shift E, eu costumo chamar de tudo E, para criar uma cópia mesclada desse efeito aqui na parte de cima. Eu posso esconder ou descartar a minha camada de curvas, que eu não vou mais precisar dela. A partir daí, a velha e boa seleção rápida. Vou pegar a ferramenta de seleção rápida, vou fazer aqui a seleção apenas da minha modelo novamente, uma seleção ninja aqui, não é o que é importante pra gente, tá? O importante é focar aqui na seleção do cabelo. Você pode selecionar do jeito que você quiser. Pronto, fazendo essa seleção ninja aí, voltamos para o Select and Mask. Aqui a gente pode fazer o refinamento da seleção, arrastando o pincel aqui pelo lado. Pronto, basta fazer isso. Se observa que a gente já tem os detalhes do cabelo resgatados. Olha só que bacana. Alguns fios aqui em cima, aqui embaixo. Pronto, é só fazer isso, tá? Eu vou transformar isso aqui em seleção, porque não é exatamente essa imagem que eu quero editar. Então eu vou manter aqui embaixo a opção para seleção. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a detecção de arestas. Pronto. Eu vou utilizar aqui a opção para finalizar isso com uma seleção, tá? Pronto. Porque eu não quero editar a camada de cima. Eu vou esconder essa camada, eu quero editar a camada de baixo, que é a minha camada original. Depois de criar a minha seleção, eu posso simplesmente clicar aqui na opção para adicionar uma nova máscara de camada e olha só o nosso resultado. Eu acabei pintando aqui também a alça do sutiã dela, é só pintar de branco, né? Para mostrar ele de novo. Pronto, olha só o resultado. Deixa eu adicionar aqui novamente uma camada de cor sólida. Vou colocar aqui embaixo. Nesse caso, é uma imagem que obrigatoriamente vai exigir um fundo mais claro. Aqui embaixo eu acabei cortando bastante ela, mas vamos lá, olha só. A gente tem essa seleção do cabelo. Você observa que a gente conseguiu preservar bastante alguns detalhes do cabelo. E aí a gente pode utilizar a máscara dessa camada original para pintar aqui as áreas do cabelo que acabaram sendo invadidas no nosso processo de seleção. Olha só o resultado. Você pode ainda aplicar, depois que você aplicar a máscara de camada na sua camada original, na camada que você queria editar, você pode ainda aplicar um Decontaminate Color. É só dar dois cliques sobre a máscara de camada e novamente aqui no modo Select and Mask, marcar aqui a opção Decontaminate Color. Ele vai misturar as cores do cabelo da própria modelo com o restante da imagem que estava meio branquinho ali atrás. E nesse caso, como eu apliquei a descontaminação em uma máscara de camada, eu vou poder selecionar aqui a opção para adicionar uma nova camada com a máscara de camada. Pronto, olha só. Aí eu vou ter uma outra cópia da minha imagem aqui em cima. E olha só o resultado como ficou legal. A gente tem a modelo com um recorte, claro, a gente pode melhorar depois o recorte da própria modelo, utilizando aqui o pincel, ou você pode fazer a seleção utilizando a ferramenta caneta, laço poligonal, o que você achar mais interessante, tá? Que for mais fácil para você selecionar. Mas olha só, a gente tem esse resultado aqui na seleção de cabelo. Lembrando que nesse caso também a gente tem a limitação de que se usar imagens muito escuras, o resultado pode ficar não tão bom assim, né? Ficar um pouquinho misturado, a gente tem esse tipo de resultado, tá? Ainda assim ele ficou mais satisfatório do que aquela seleção dura e com o fundo branco que a gente tinha anteriormente. Então você tem um resultado muito legal. Uma outra maneira de fazer esse tipo de seleção é utilizando também os modos de mesclagem da camada. Dá para fazer seleção, deixa eu pegar aqui um que está mais fácil. Deixa eu pegar esse aqui, eu vou abrir essa imagem aqui de novo, tá? Vou fechar ela. Vou dar um Ctrl O aqui para abrir. Vou selecionar essa imagem aqui, que ela está legal. Quando você tem uma imagem com um fundo completamente neutro, pode ser branco, cinza ou preto, você pode combinar os modos de mesclagem das camadas para remover o fundo com muito mais facilidade. Olha só como é fácil. Eu vou só desbloquear essa camada dando 2 cliques ali nela, tá? Para desbloquear o nome dela. Dá um Ctrl J para duplicar. Vou esconder essa camada de baixo e vou utilizar essa camada de cima para misturá-la com um fundo transparente. Nesse caso eu não tenho fundo nenhum, tá? Se eu misturar no modo de mesclagem, ele vai exibir o fundo transparente. Eu vou dar 2 cliques sobre o nome aqui do lado dessa camada e o Photoshop vai exibir para mim as opções de estilos de camada, os modos de mesclagem. Aqui embaixo, olha, ainda na opção Blending Options, eu tenho essas opções aqui, que são as opções de mistura
dessa camada, que vai controlar, na verdade, como essa camada se comporta em relação aos pixels dela mesmo, em relação aos pixels da imagem de baixo. Nesse caso, como a imagem de baixo está escondida e não tem mais nada, no caso é o transparente. Então, se eu mexer nesses controles aqui em cima, eu vou controlar a maneira com que essa imagem se comporta, olha só, em relação aos pixels da imagem de baixo. Se eu utilizar esse controle aqui de baixo, como eu não tenho nenhuma imagem embaixo, ele vai exibir os pixels da imagem de baixo sobrepondo a imagem de cima. Mas o que a gente vai fazer aqui? Quando eu arrasto esse controle muito para a esquerda, você observa que ele começa a esconder as áreas cinzas. Claro que à medida que eu vou arrastando, ele vai escondendo as áreas mais escuras, tá bom? E dessa maneira eu posso remover o fundo dessa imagem com facilidade. Eu vou arrastar esse controle até mais ou menos o ponto onde o fundo começa a desaparecer, que é mais ou menos aqui, tá? Opa! Pronto. E em seguida, segurando a tecla Alt, eu vou dividir esse controle para criar uma suavidade, olha só, nessa remoção de fundo. Olha que bacana. Utilizando a tecla Alt, eu dividi aqueles dois controles ali. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não dá, deixa eu dar um OK. Olha só, eu dividi os dois controles e assim eu criei exatamente a mesma ilusão, ou melhor, eu criei o mesmo recorte de cabelo, né? Dessa maneira, removendo completamente o fundo da minha imagem. Eu posso voltar lá e tentar resgatar um pouco mais de detalhes, olha só. Pronto, dessa maneira eu crio esse resultado. E você notou alguma semelhança com a seleção por canais que a gente fez? É basicamente a mesma coisa. Eu vou mostrar novamente a minha camada original, vou adicionar nessa camada uma máscara de camada e vou pressionar o Ctrl I nela para inverter o branco para o preto. Em seguida, eu vou pegar o pincel branco e vou pintar nas áreas que eu pretendo revelar a minha camada original. Olha só que bacana. Então, nessas áreas aqui do cabelo, eu vou pintar dessa maneira. A minha camada de baixo estava completamente escondida, vai ser revelada e vai se misturar aqui com a minha camada de cima, que é a camada do meu cabelo. Então, você viu que com diversas técnicas de seleção, você consegue criar aí, olha só, resultados diferentes para imagens diferentes. Quanto mais neutro ou quanto mais contrastante for o fundo da imagem com o seu plano de fundo, você consegue criar resultados mais rápidos se você utilizar esse tipo de seleção aqui. Olha só que legal. Depois, o que você pode fazer para finalizar essa edição é selecionar a camada de cima, dar um Ctrl Alt Shift E, um tudo E, né, para mesclar todo mundo, aí você esconde aqui de baixo e olha só o resultado final. Vou adicionar aqui uma camada de cor sólida. E olha o resultado. A gente pode ainda seguir aquele mesmo esqueminha, selecionar a nossa camada que a gente acabou de fazer a seleção. Na verdade, esse contorno aqui mais branquinho, ele vai depender diretamente da mesclagem, melhor, ele vai depender diretamente daquela alteração que você faz no Blend Options, tá? Então, se eu levar um pouquinho mais esse controle aqui para frente, eu vou conseguir remover ainda mais esse fundinho cinza. Deixa eu apagar aqui a minha camada original. E olha só. Opa, deixa eu arrastar para cá. Olha, à medida que eu vou controlando as alterações de mesclagem aqui, eu vou escondendo ainda mais esse fundo. Claro que vai chegar um momento que ele vai acabar escondendo demais e o resultado vai acabar escondendo algumas áreas interessantes do cabelo, tá bom? Então é só controlar aqui, depois é só dar OK. Deixa eu remover aqui o fundo, dar um Ctrl Alt Shift E. E aí eu posso remover aqui e em seguida aplicar a opção para remover aqui em Layer. Mating, Remove White Mate, tá? Porque ele vai remover o mate branco dessa imagem e olha só o resultado que bacana, tá? Então a gente tem o mesmo resultado do Refine Edge, só que dessa vez a gente utilizou uma técnica diferente, combinando as camadas originais e a cópia de uma maneira muito semelhante ao que a gente fez na seleção por canais. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado das dicas. Se você tiver qualquer dúvida em relação à seleção de cabelo, à seleção em máscara ou refinamentos, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu sempre respondo, não importa quando você esteja vendo esse vídeo, eu sempre respondo a todos os comentários. E não esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo, assim você ajuda o meu trabalho e a gente continua com esses vídeos legais que você está acostumado a ver aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.